Próximo tópico. Unidade na revelação. Com a queda do homem, a lei moral, que é essa lei interior, que é a lei natural, que é a lei da criação, ela foi corrompida. Nós vemos isso em Gênesis 3. Todo o relato da corrupção e da queda, e a partir do versículo 18, as consequências, que tinha consequências com a criação, ou seja, atingiria o nosso mandato cultural, onde nós vemos a inimizade que seria causada entre a criação e os animais. Com o suor do teu corpo, com o suor do teu rosto, comerás o teu pão. A terra não daria com facilidade o alimento necessário. A fadiga seria necessária para conseguir o alimento. Então, observa como isso é experimentado por nós em trabalhos absurdamente pesados, alguns trabalhos que foram exercidos ao longo da história e até hoje escravizadores, consequência da queda aqui. E o relacionamento espiritual também foi quebrado, e o mandato social também foi quebrado, porque a mulher desejaria tomar o lugar de Deus na liderança, o lugar do homem na liderança, o mandato social aqui. Então, com a queda do homem, a lei moral foi corrompida, sendo esta lei a expressão da vontade eterna, da vontade e caráter eterno de Deus. Por isso, a vontade de Deus, expressa na lei moral, precisava ser decodificada, desentulhada no coração do homem. O homem não mais sabia adequadamente o que era fazer a sua vontade e fazer a vontade de Deus. Feito esse realizado por Deus através das leis positivas. Como foi que Deus desentulhou essas leis naturais interior do coração? Ele proferiu, ele revelou. Essas são leis positivas. No entanto, leis são estruturas pactuais, fazem parte de acordos. Necessariamente, leis fazem parte de acordos para ter acesso a uma promessa. Então, leis são estruturas pactuais que apontam para uma ou mais promessas. A promessa mor, a promessa sobre todas as promessas, é a de Gênesis 3,15. Quando, então, os efeitos da queda seriam completamente destruídos, e o homem passaria a ter acesso àquela árvore da vida que ele perdeu. Então, a promessa mor é a de Gênesis 3,15, que também apontava para o pacto mor, que é a nova aliança em Cristo Jesus. Né? São estruturas providenciais e soberanas de Deus, por meio das quais sua vontade, a vontade de Deus, seria estabelecida fielmente. Por isso, ao longo de todo o Antigo Testamento, nós observamos a antiga aliança sendo desenvolvida através de inúmeras alianças menores, onde cada uma dessas alianças tinha um mediador, assim como o pacto de obras em Adão. Mas essas mesmas estruturas são levadas para toda a antiga aliança relatada no Antigo Testamento. E nós vemos aqui essas estruturas sendo observadas através dos vários pactos menores. A aliança noética, a aliança abraâmica, a aliança mosaica e a aliança davídica. Essas alianças menores foram alianças que revelaram progressivamente o ideal de Deus. Todas essas alianças menores, irmãos, debaixo da regência da antiga aliança, no Antigo Testamento, foram regidas pelas mesmas leis. É isso que nós observamos. Só que ganhando cada vez mais gradações diferentes, revelações mais aprofundadas, expressões maiores do seu significado. Agora positivadas e institucionalizadas no Sinai. Até Moisés, essas leis não haviam sido institucionalizadas. Por exemplo, nós vemos várias estruturas dessas leis, como as leis sacrificiais, a circuncisão, o dízimo, sendo todos oferecidos em Abraão, muito antes da institucionalização em Moisés. Tudo isso como expressão da vontade de Deus. Então, a lei não começa em Moisés. Ela é apenas institucionalizada nessa aliança sinaítica, por causa do Sinai, e nessa aliança mosaica. Então, essas leis positivas são sintetizadas nos 10 mandamentos,
conforme nós já vimos aqui, como um resumo da lei moral, como resumo da lei eterna de Deus. Cada uma dessas leis menores apontavam para a promessa de Gênesis 3,15, apontando para outros descendentes. Então, depois de Gênesis 3,15, cada promessa de descendência apontava para o descendente de 3,15. Assim aconteceu com todos aqueles que foram mediadores principais, seja a descendência de Noé, seja a descendência de Abraão e assim por diante, como nós vamos ver. Esta seria recebida somente através de um pacto superior, como o próprio autor sagrado de Levítico fala, contrastando a antiga aliança, a aliança sinaítica, cujo mediador era Moisés, como uma aliança superior, como um mediador superior a Moisés. Então, observando o pacto, essa estrutura do pacto que é mediador, promessa e lei, e propósito do pacto, que é o estabelecimento do reino de Deus, que seria Deus como rei e o povo como seu súdito, numa semente piedosa, nós temos a espinha dorsal que fornece unidade ao enredo bíblico. Pacto, mediador, promessa, lei. Nós vemos isso perpassando toda a revelação. Cada vez que nós vemos as Escrituras, irmãos, falando de uma aliança, nós vemos ela desenvolvendo um conceito maior. Quando ela fala de um mediador, desde dos grupos mais inferiores. Por exemplo, no mediador, o pai é responsável pela família. O chefe da tribo é responsável pela tribo. O rei é responsável pela nação. E assim por diante. Então, existe esse aspecto de mediação em toda a antiga aliança. E em toda a antiga aliança, nós vemos a construção da necessidade do estabelecimento de um reino, o reino de Deus. Por exemplo, quando o povo pede um rei à semelhança dos outros povos, e Deus fica irado com isso. E isso era justamente reflexo de quê? De que o povo queria ser parecido com os outros povos, dos quais deveriam se distinguir. Dai-nos um rei igual aos outros povos. O Senhor dá um rei, dá Saul, e o Senhor mostra que aqueles que correspondem aos padrões do próprio povo não serviria para ele, porque nós vemos a descrição de Saul. Um bonito, belo, forte, vistoso. E Deus mostra que o seu reinado viria por aquele padrão que não seria segundo o coração do homem. Por isso que pega Davi, aquele rejeitado, menosprezado, esquecido. Mas esse seria o estabelecimento da sua vontade. E depois nós vemos a descrição, apontando então para a realidade que o Senhor Jesus requeria. Um homem segundo o meu coração. Né? Então tudo isso nós observamos, fazemos essas leituras, irmãos, observando o ideal de Deus, a vontade de Deus, só que o Senhor, Ele concede estruturas por meio das quais nós cheguemos à sua vontade. Ele estabelecerá a sua vontade, mas Ele nos concede estruturas para que nós cheguemos lá, para que nós percebamos qual é a sua vontade. E essas estruturas estão em todo o relato do Antigo Testamento e seu cumprimento no Novo Testamento.